Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Boa noite, meu nome é William Portela. Eu fui convidado aqui pelo canal do nosso irmão Juan, amém? Juan Carvalho, a estar falando um pouco nessa série de vídeos sobre a fé reformada, sobre a reforma protestante que o Juan tá fazendo. Ele me contou sobre esse projeto antes e eu falei desde já de prontidão que iria apoiá-lo e agradeço pelo convite. Desde já acho que a gente vai colocar esse vídeo no canal do nosso irmão Juan, então peço para você dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, puder divulgar, amém? Na Reforma Protestante hoje eu vou falar com vocês um vídeo bem curto, um resumo sobre a vida e obra de um dos grandes expoentes da Reforma Protestante, João Calvino. Quem nunca ouviu falar desse teólogo, João Calvino? João Calvino foi um francês, nasceu na cidade de Noia, na França, em 1509. Nasceu de uma família que não era demasiadamente pobre, nem tão rica. Era uma família de classe média. João Calvino nasce ali. Aos 14 anos, Calvino precocemente já demonstrando um dom de Deus para os estudos. Calvino, com 14 anos, já entra na faculdade para estudar teologia, já estuda filosofia, estuda artes. Em 1533, Calvino, com 23 anos de idade, apenas Calvino já é formado em Direito. Então temos um jovem de apenas 23 anos que aos seus primeiros 23 anos de vida já tem um conhecimento teológico, já tem um conhecimento na área do direito, por influência de seu pai, é claro, que era um advogado. E Calvino, até então, Calvino seguia todas as doutrinas católicas, todos os dogmas. Calvino ainda era um católico fervoroso de dogmas religiosos. E Calvino, após a faculdade de Direito, em 1533, para 1534, onde Calvino tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo ao ler as Escrituras e Calvino se converte de verdade. Então temos agora um jovem formado em teologia, formado em direito, com apenas 24 anos, convertido ao Senhor Jesus. Pouco se sabe sobre a conversão de João Calvino. João Calvino, nos seus escritos, nunca deu comentários pessoais da sua vida. Aliás, se nós vemos João Calvino ter uma característica dos escritos e dos reformados, é isso. A glória toda é apontada para Cristo. Calvino, em nenhum momento, nem das Escrituras, nenhum momento das Institutas, Calvino, que é a sua obra que nós vamos falar aqui também, Calvino se dedicou a falar sobre ele. Calvino sempre falava sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo. Calvino agora vai encontrar um evangelista chamado Fário, um evangelista que vai ser o amigo dele durante toda a sua vida. Calvino agora vai receber um convite para ir até Genebra para pregar o evangelho, para ensinar as Escrituras. Calvino ficou meio receoso de ir, porque Calvino sempre se dedicou para os escritos. Eu costumo falar dentro da Reforma Protestante, se Deus usou homens como Martinho Lutero na linha de frente da Reforma para bater as 95 teses na Catedral de Wittenberg, Deus usa também pessoas nos bastidores. Então Calvino foi um grande desses. Muitas pessoas não ligam a Reforma Protestante à pessoa de João Calvino, mas a base teológica, a base doutrinária da fé reformada, João Calvino tem grande parte nisso. Então João Calvino acaba aceitando esse convite, relutando consigo mesmo, mas Calvino acaba aceitando esse convite. E Calvino vai para Genebra. A primeira vez que Calvino vai para Genebra, Calvino não obtém muito sucesso. A fé romana, a fé da Igreja Católica Romana ainda operava muito ali. O rei de Genebra era católico, fervoroso, e não deu muita oportunidade para Calvino e para Fário. Então eles retornam para a sua cidade natal, na França, onde Calvino produz seus escritos, se aprofunda nas Institutas, acrescenta informações das Institutas anualmente, vai republicando os seus próprios livros, seus próprios impressos. E Lutero já estava trabalhando na reforma paralelamente também, é importante a gente ressaltar isso aí. Enquanto Calvino nasceu em 1509, Lutero já estava se formando em teologia, já estava estudando, já era monge, Deus já estava trabalhando ali no coração dele. E quando Calvino retorna para a sua cidade, a reforma protestante ganha um âmbito maior, as teses de Lutero se espalham, saem da Alemanha e vão parar em Genebra também. E Calvino é convidado para retornar para Genebra. Calvino retorna com seu amigo Fário para Genebra, e ali Calvino não sabe, mas Calvino ficaria ali o resto dos seus dias. Calvino ali funda um centro acadêmico de teologia, um centro acadêmico de estudos bíblicos, e Calvino vai fazer aquilo que ele foi chamado por Deus, aquilo que ele amava fazer, que era ensinar as Escrituras. Calvino ali vai ensinar as Escrituras para várias pessoas, e dentre umas aqui, interessante, um dos alunos de Calvino em Genebra foi John Knox.
Quem não se lembra desse grande teólogo chamado John Knox, né? A rainha do seu país, a certa vez, quando falava de John Knox, ela só falava uma frase. Ela falava o seguinte: eu não temo nenhum dos exércitos inimigos. Eu temo as orações de John Knox, que quando esse homem se coloca de joelhos na terra, Deus se coloca de pé no céu. Era isso que se falava de John Knox. Foi somente um de tantos que aprenderam nos braços de João Calvino. E para não fugir aqui de nenhum debate, para não fugir de nenhuma polêmica, vamos falar sobre o caso da fogueira. Muita gente, quando fala de João Calvino, fala sobre a fogueira, né? Sobre Calvino, aquele que mandava matar pessoas na fogueira. Vamos entender o acontecimento. Quando Calvino volta para Genebra, tem um grande amigo dele que estuda teologia com ele, chamado Miguel Serveto. Miguel Serveto é um teólogo, estudou com João Calvino, aprendeu aos pés de João Calvino e ele começa a pregar certas doutrinas meio que estranhas, para não falar heresias. Dentre essas heresias que Serveto prega, tem uma que chama a atenção muito do Concílio de Genebra. Serveto vai simplesmente pregar que a Trindade não existe. Serveto vai pregar que Jesus Cristo, vai falar ainda mais, que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo se tornou Filho de Deus apenas após vencer Satanás na tentação no deserto. Ou seja, Jesus nasceu um homem comum e só se tornou Filho de Deus depois de vencer Satanás no deserto. Essa heresia abala toda a cidade de Genebra e Serveto é preso e logo Serveto é posto dentro de um concílio para ser julgado. Serveto clama a Calvino que lhe deu uma pena mais branda, mas naquela época entenda que a pena de morte era muito comum. Os heréticos eram queimados e aquilo era tido como comum. Por isso que nós olhamos hoje nossa vida e olhamos esse ato e julgamos. Mas entenda uma coisa é nós vemos a pena de morte agora no século XXI. Outra coisa nós vemos a pena de morte dentro de um contexto histórico daquela época, do século XIV, século XV, século XVI, ao qual era comum. Então, Serveto pede misericórdia para Calvino. E Calvino dá uma chance para Serveto, para que Serveto se retratasse da sua heresia. Calvino falou assim: olha, nós tiramos você do julgamento, eu posso tirar você do julgamento se você se retratar da sua heresia. Serveto não se retrata da sua heresia, mas continua a reafirmar que a doutrina da Trindade é falsa e que Jesus Cristo não nasceu como Filho de Deus encarnado. Calvino, então, lava suas mãos. Serveto é julgado em um concílio que não tinha só Calvino, tinha vários líderes, vários teólogos daquela época em Genebra, e Serveto, por puro orgulho, por não se retratar da sua heresia, Serveto é condenado. E como pena, consequentemente, Serveto é queimado na fogueira. Então entenda a história. Calvino não mandou queimar ninguém, Calvino não queimava pessoas. Calvino deu chance para que o herético se retratasse, ele não se retratou. O único jeito de Calvino dar o voto a favor de Serveto era afirmar aquilo que Serveto estava falando. Então o único jeito de Calvino dar o voto a favor de Serveto era Calvino falar assim: não, realmente o que ele está falando é uma heresia. E Calvino, entre as escrituras e Miguel Serveto, Calvino ficou com as escrituras. Calvino afirmou que aquilo era heresia. E o seu voto, junto com outros votos, culminou na condenação desse homem. Esse é o famoso caso da fogueira, a qual pessoas atribuem mortes e mortes de pessoas queimadas na fogueira para João Calvino. E não tem como não falar de João Calvino sem falar sobre os 5 pontos do calvinismo. O que são esses 5 pontos? Primeiramente, esses 5 pontos não nascem com João Calvino. João Calvino, em nenhum momento da sua teologia, nas institutas, você não vai ver nenhum título nas institutas, os 5 pontos do calvinismo, não. Calvino não faz a sua teologia em 5 pontos, não. Calvino, ele a soteriologia reformada hoje da predestinação, da eleição incondicional, é atribuída a Calvino porque Calvino foi o teólogo que mais defendeu essa tese. E era uma tese pacificada entre, claro, com o outro não defendia, mas entre os pais da igreja, entre eles Agostinho, tantos outros, defendiam isso. Então, mas os 5 pontos do calvinismo não nasceram com Calvino. Seguidores de Jacó Armínio criaram um movimento chamado Remonstrância, ao qual criaram um documento rebatendo o que Calvino pregava acerca da soteriologia, que nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, não pela obra humana, que Deus, pela sua bondade, escolhe alguns
para serem salvos, porque todos somos condenados ao inferno desde o pecado de Adão, a depravação total. E em resposta a essa remonstrança, seguidores de Calvino, aqueles que estudavam Calvino, simpatizaram com a sua teologia, com a sua soteriologia principalmente, sistematizam os escritos de Calvino nesses 5 pontos, que são chamados 5 pontos do calvinismo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Precisaria de pelo menos um outro vídeo, daria uma pregação para cada ponto do calvinismo, não quero exaurir isso agora, mas apenas para que você entenda. E Calvino viveu o resto dos seus dias em Genebra. Calvino viveu ali, ensinou muita gente, traduziu vários textos bíblicos do latim para o francês. Calvino republicou as Institutas e tem um valor teológico para nós sem igual. Como eu disse, se Deus usou Martinho Lutero na linha de frente para bater de frente contra todo o sistema romano religioso daquela época das indulgências, Deus usou Calvino de uma forma especial nos bastidores, estudando as Escrituras. E eu sei que esse vídeo não é um livro de indicações, mas eu quero deixar para você aqui essa indicação aqui, ó. Se você quer aprender mais a vida de Calvino, as Institutas da Religião Cristã. Essa aqui é a 2ª edição da Cultura Cristã, amém? Dividido em 4 volumes. Você que tem vontade de aprender sobre a vida de João Calvino, esse aqui são as escrituras, é uma edição com estudo, com notas de estudo, então vale muito a pena. Não sei se você segue a linha soteriologia arminiana ou calvinista, mas não tem importância nenhuma. Isso aqui é a primeira, dentre muitas teologias sistemáticas que temos hoje, Wayne Grudem, Millard Erickson, a própria teologia puritana que tem hoje, que sistematizam as escrituras. As Institutas da Religião Cristã foram a primeira teologia sistemática da história do cristianismo. O primeiro cristão que pensou em sentar numa mesa e escrever, sistematizar as doutrinas da Bíblia foi João Calvino. Ele fez isso nas Institutas e fez isso muito bem. Só para os irmãos, só para a questão de ilustração, eu quero para os irmãos entenderem o tamanho foi a humildade. Calvino morreu em Genebra sem muitos bens, apenas com os seus livros, com a sua biblioteca. E Calvino, quando faleceu em 1564, diz assim na própria Instituta: a seu pedido foi enterrado numa sepultura simples e não marcada. Calvino temendo que seu corpo seria idolatrado, Calvino temendo que seu corpo seria revisitado, seria memorado, e pessoas iriam ali, iriam se prostrar. Calvino ele faz um pedido que ele fosse enterrado numa sepultura simples e em local não marcado. E até hoje ninguém sabe aonde foi enterrado o corpo de João Calvino. Certamente não sabemos onde o corpo desse servo de Deus, humilde servo, está, mas nós sabemos, ou assim esperamos, que a alma dele, com certeza, a alma e o seu espírito estejam com o Senhor Jesus. Esteja aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse foi o vídeo com a história de João Calvino, amém? Se inscreva no canal do nosso irmão Juan, clique no sininho para receber todas as notificações, dá uma curtida no vídeo, amém? Creio que em breve vai ter mais vídeos sobre a fé reformada. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.